Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod IFH. O tema de hoje é planeamento urbano e o nosso convidado é o arquiteto e urbanista Hélder Paz Monteiro. Ele que é diretor técnico da IFH. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Então vamos falar um pouco sobre o planeamento urbano, certo? Certo. Para começar, há quem não sabe o que significa planeamento urbano. Então vamos falar um pouco em que consiste o planeamento urbano. É assim, a cidade, a forma como ela se organiza, como ela funciona, como ela se desenvolve, interfere com as pessoas que nela vivem. E a cidade, sendo uma das maiores invenções da humanidade, ela terá que necessariamente responder a algumas necessidades que são derivadas dos grandes centros populacionais, concentração de muitas pessoas, muitas habitações e edifícios. Então, neste caso, quando nós estamos a falar de cidades, nós estamos a falar de espaços que nós todos ambicionamos e que sonhamos que têm de ser organizados, têm de ser sustentáveis, desenvolvidos, que oferecem condições dignas de moradias para as pessoas que nela vivem e um conjunto de redes de infraestruturas que vão proporcionar uma melhoria na qualidade das pessoas que vivem nela. O planeamento urbano nada mais é do que conceber, do que pensar, criar soluções para ajudar na melhoria da qualidade de alguns aspectos dentro desses espaços urbanos. Há situações em que falamos de planeamento urbano onde temos de ter a preocupação, de repente, em pensar soluções que vão melhorar as condições de vida das pessoas num espaço onde não existe ninguém. Mas, muitas das vezes, as cidades já existem e há que fazer intervenções em determinadas regiões dentro do espaço urbano. Portanto, planeamento urbano nada mais é do que pensar na qualidade de vida das populações. E quais são as características marcantes de uma área urbana? Bem, existem várias as características marcantes de uma área urbana, mas eu vou aqui destacar pelo menos 3 que eu penso que são as mais importantes. Uma delas é uma concentração de habitação, ou seja, há muita gente concentrada num determinado local e há uma alta demanda de habitação, que pode ser prédios ou edifícios, casas que podem ter 4 pisos ou mais, exatamente para responder a essa necessidade populacional, para evitar que as pessoas fiquem dispersas. Inclusive isso pode causar às vezes o que nós chamamos de verticalização, que tem uns aspectos positivos e aspectos negativos. Portanto, um dos aspectos, como eu já disse, é a concentração da habitação. Outro aspecto é infraestruturas, grandes infraestruturas, porque há uma concentração populacional, há muitas casas, muita gente a residir no mesmo espaço, então terá de haver infraestruturas bem desenvolvidas e definidas para responder a essa demanda populacional. E quando eu falo de infraestruturas, eu estou a falar de saneamento básico, estou a falar de redes de abastecimento de água, de energia, drenagem de águas pluviais, coleta seletiva, coleta de resíduos sólidos, de lixo. Inclusive as pessoas, quando eu falo de infraestruturas, eu estou a falar que as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos têm acesso a escolas, universidades, faculdades, serviços, comércios, áreas de recreação e lazer. Tudo isso é considerado infraestruturas. Esse é o segundo aspecto que caracteriza um espaço urbano. E por último, o terceiro exemplo que eu quero fazer aqui referência é rede de transporte público. Porque quando nós estamos concentrados num espaço urbano, as pessoas deslocam-se para o trabalho, para ir para casa, para recreação e lazer. Então, tem de haver um sistema público de transporte, uma rede pública de transporte. Falo de autocarros, de táxis, de outros meios de transporte coletivos. E isso tem que funcionar bem. Pelo menos são 3 aspectos que eu acho que fazem parte dos grandes centros urbanos. E como o planeamento urbano influencia no nosso dia a dia? Olha, influencia porque nós estamos a falar da qualidade de vida das pessoas. Ou seja, se nós temos um espaço urbano com grandes áreas verdes de recreação e lazer, isso vai chamar as pessoas para saírem da casa, para irem
aproveitar-se desse espaço. Claro que nós estamos a relacionar esse espaço também com segurança também. Terá de haver segurança, terá de haver condições para que isso aconteça. Por exemplo, ruas de pedestres, ruas para peões, com todas as situações de barreiras urbanísticas eliminadas, tendo esse aspecto em conta. Estou a falar da questão da acessibilidade, para as pessoas poderem circular com autonomia e segurança. Isso tudo vai influenciar no modo de vida que nós temos dentro de uma cidade, e isso tudo se consegue com planeamento urbano. Sim. Ok? Eu estou a falar, por exemplo, imaginemos que se todo mundo desloca no mesmo horário, para o mesmo sítio, para o mesmo centro para ir trabalhar, isso causa problemas de congestionamento de trânsito. Se houver um planeamento urbano como deve ser, pelo menos já conseguimos evitar isso com alguma descentralização dos serviços, áreas comerciais e tal, e de repente evitamos esse problema. Agora, terá de haver esse estudo, esse pensar o espaço antes. E de que forma a IFH tem influenciado nesse planeamento? Olha, é assim, a IFH, na sua história, na sua existência, tem feito aquilo que, em princípio, lhe é atribuição. Ou seja, porque quando nós estamos a falar de planeamento urbano, nós estamos a falar de algo que envolve custos avultados, certo? E isso é responsabilidade do Estado, de entidades privadas e da sociedade. Quando falo da sociedade, estamos a falar de todos nós. Temos que intervir para que haja planeamento urbano. Agora, a IFH, assim, dentro das atribuições que tem, a IFH já concebeu espaços, já fez projetos em determinadas áreas nas ilhas de Santiago e São Vicente, onde pensou, de alguma forma, planos urbanísticos, onde praticamente, eu posso dar exemplo, Palmarejo Grande, que é uma zona infraestruturada que está em consolidação neste momento, onde ofereceu-se lotes infraestruturados com condições, com todas as redes de infraestruturas, ou seja, diferente daquilo que nós estamos habituados aqui, que as pessoas estão a comprar terrenos sem nenhuma infraestruturação. Ou seja, sempre pensando na questão da qualidade de vida das pessoas. Também fizemos uma obra de urbanização e infraestruturação em Ponta de Atum, interior de Santiago, em Tarrafal, que já está, praticamente os lotes todos já foram vendidos, sempre com o mesmo objetivo, melhorar as condições de vida. Só que isso, como eu disse, são intervenções dentro do espaço urbano, porque não é bem atribuição da IFH resolver os problemas do espaço urbano como um todo. Sim. Como eu disse, os recursos são avultados. E, por falar em recursos, normalmente para se fazer planeamento urbano, os recursos advêm dos impostos que são cobrados. Ou seja, somos nós que pagamos para essas melhorias das condições de vida das populações. Nós é que pagamos. Agora, nós temos em São Vicente, como eu disse, em Santiago e São Vicente, neste momento em São Vicente está em fase de consolidação, quer dizer, a urbanização que está sendo construída em Quinta de Santana. Estamos ali a desenvolver o projeto para disponibilizar também lotes infraestruturados para a cidade de Mindelo, mas como eu disse, é sempre uma intervenção dentro de uma região, dentro de um espaço. Quais são os maiores desafios que a IFH tem em relação a esse planeamento? Penso que para a IFH, é assim, se nós conseguirmos, seria ótimo, tendo em conta que nós concebemos, projetamos alguns espaços, como eu disse, em algumas ilhas, porque nós temos também em Santiago, está em fase de planeamento, já temos os planos elaborados em Achada Limpa, que é uma zona ali junto ao aeroporto. É assim, se nós conseguirmos aprovar esses planos, executar os planos, concretizar o nosso objetivo, e se nós tivermos a capacidade de fiscalizar a implementação desses planos, estamos a contribuir enquanto desafio, porque parece que é fácil, mas não é, porque muitos planos são concebidos e projetados e vão parar às gavetas. Sim. Mas no caso da IFH temos tido a capacidade de elaborar os planos, aprovar os planos e seguir com os planos, é fazer a infraestruturação dessas zonas. Agora,
Eu não digo que a implementação é feita exatamente como foi concebida. Sempre há problemas que acontecem no decurso da implementação, mas se nós, a IFH, conseguirmos fazer com que seja implementada, pelo menos a maioria parte das ideias que nós concebemos, já estamos a contribuir, e isso é um desafio enorme. Pode acreditar, porque depois a gestão desses espaços é das autarquias, e aí as coisas começam a mudar um pouco. Agora vamos falar um pouco sobre o impacto de uma cidade bem planeada, mas antes, deixe-me botar uma curiosidade. O planeamento de antigamente e de agora, qual deles é melhor? Por exemplo, aqui no Platô e no Palmarejo Grande, qual é a diferença? Repara, primeiro nós temos que enquadrar isso em termos temporal e em termos espacial. Quando nós falamos do Platô, existe, é visível no núcleo central do Platô que houve um planeamento. Pensou-se aquilo que se desenvolve ali ao longo da Praça Alexandre Albuquerque, os edifícios mais emblemáticos, a igreja, a Câmara Municipal, o Palácio de Justiça, e tudo isso, e mesmo as habitações, os espaços de comércio e serviço, isso foi pensado, isso no tempo colonial funcionava. Só que nós temos que ter em conta que as coisas mudam. Ou seja, a cidade, o uso da cidade, a forma como ele se desenvolve, vai mudando com o tempo. Então, não é que existia um planeamento urbano melhor antigamente, comparativamente com o que existe hoje. O que é certo é que nós temos que ter em conta que o planeamento é simplesmente uma forma de antevermos os problemas. Em vez de estarmos a corrigir os problemas à medida que surgem, nós vamos antever, porque isso custa menos. Fala-nos um pouco sobre o impacto de uma cidade bem planeada. Não sei se bem o impacto, mas existem vantagens de uma cidade planeada. Se tivermos em conta que nós estamos com aquela preocupação que é o objetivo principal, que é criar condições melhores e mais adequadas para as populações que vivem nos espaços urbanos, com certeza que se nós tivermos um espaço pensado, porque quando eu falo pensado, ele é projetado antes de ser ocupado. Sim. Consequentemente, nós sabemos que é para uma determinada demanda populacional, já prevemos que num horizonte X vai ter uma população Y, então tudo é pensado em função dessa demanda. Ou seja, necessariamente estamos a antever os possíveis problemas. E normalmente quando fazemos o planeamento estamos a pensar nas redes de infraestruturas, que parecendo que não, para evitar os problemas que nós cá temos em todas as cidades, praticamente cá a ver, que as cidades criam espontaneamente. E claro está, nós temos estado a tentar gerir os problemas, ao invés de prever e antecipar os problemas. Ok? Ou seja, sempre que nós tivermos uma cidade planeada, eu falo cidade com distribuição de lotes condignos, habitações condignas, redes de infraestruturas, água, esgoto, eletricidade, energia, drenagem de águas pluviais, várias áreas de lazer e recreação, espaços, ruas largas, pavimentadas. Agora, quando eu falo de ruas largas, pavimentadas e tal, com a construção espontânea é complicado conseguirmos isso. E sem contar que eu estou a falar de ruas largas, pavimentadas, mas com as infraestruturas. Não é só aquela questão de fazer a parte em cima ficar bonitinha e depois as pessoas recorrerem, por exemplo, a fazer as necessidades, recorrerem ao processo que se diz de céu aberto. Falando em concreto da capital, Cidade da Praia, como avalia a situação atual em relação a esse tema? É assim, a Cidade da Praia não é diferente das restantes cidades do nosso país. Estou a falar da Praia Capital. É uma sociedade que está a desenvolver-se de forma espontânea. Eu não estou a dizer que não houve planeamento. Houve, mas não um planeamento que seria o necessário, que é para dar resposta às demandas das pessoas que cá vivem atualmente. Eu estou a falar de uma cidade onde as pessoas constroem onde podem, onde conseguem, sem nenhum controle. Infelizmente, há que dizer isso. As pessoas, claro, a falta de controle, a falta de lotes para essas pessoas, eles vão construindo, claro. Depois vira a falta de saneamento, vira a falta de energia, vira a falta de segurança, vira a falta de áreas de lazer e recreação. Consequentemente,
ver o que nós podemos dizer falta de respeito para todo o lado. Pois. Ou seja, uma cidade não pode viver de falta. Principalmente, eu estou a falar justamente da falta de um bom planeamento. Porque a cidade continua. A cidade está a desenvolver-se. E as pessoas, ao construírem onde podem, como eu disse no início, na realidade esquecem-se porque estão a construir uma cidade. Ok? E claro, os problemas depois já advêm com isso. É violência, falta de segurança, os problemas que nós cá temos. Pois. Ou seja, nós vivemos numa cidade capital que estamos constantemente a correr atrás dos problemas derivados da falta de um bom planeamento. E hoje em dia as pessoas estão a fazer os seus planeamentos. Não, eu não sei se as pessoas estão a fazer. Quando eu disse que a IFH fez Palmarejo Grande, pelo menos há uma zona na cidade da Praia que foi pensada por um determinado horizonte, por uma determinada demanda populacional e que tem as condições que tem. Mas repare, eu vou dar um exemplo que é provocado pela ausência de um bom planeamento. Porque exemplos há vários, mas eu posso dar pelo menos um. As pessoas não sabem, as pessoas que vivem na cidade da Praia, mas não existe de momento uma ETAR, que é uma estação de tratamento de águas residuais, a funcionar em pleno. Ou seja, os esgotos da cidade capital do país não estão a ser tratadas devidamente. Está a ver o problema que isso é? Eu nem sequer vou dar outros exemplos, porque há vários. Mas pelo menos eu penso que podemos ficar só por este. Eu falo de uma cidade capital de um país onde não há uma ETAR, que é uma estação de tratamento de águas residuais, a funcionar em pleno. Quais são as expectativas para o futuro? Isso de planeamento urbano tem custos avultados, como eu já tinha dito anteriormente, e demora algum tempo. Porque são estudos e planos que são feitos por equipas multidisciplinares, normalmente arquitetos, urbanistas, equipas multidisciplinares e que vão pensar o espaço urbano. Envolve custos avultados e demora muito tempo. Há situações de outros países onde já se fala de planeamento urbano que está a causar outros problemas que já nem sequer têm a ver com a questão do saneamento básico. Estou a falar, por exemplo, da autossegregação, pessoas que já estão a abandonar os grandes centros urbanos para viver no exterior, no interior, porque eles podem e querem fugir dos problemas das áreas urbanas. Eu estou a falar de desafios do planeamento urbano atual, certo? E esvaziamento dos centros urbanos, que não é o caso aqui em Cabo Verde. Inclusive, há que pensar a cidade em convivência sã com o comércio. Coisas que nós, infelizmente, ainda nós não chegamos. Eu até já ouvi pessoas a falar de smart cities e coisas do tipo, mas a mim me preocupa coisas básicas, que é oferecer habitação condigna e infraestruturas condignas, capazes de dar a resposta para as pessoas viverem em condições melhores. Isso é o básico. Já agora, para terminar a nossa conversa, qual a mensagem que gostaria de deixar para todos aqueles que nos seguem? Como eu disse anteriormente na entrevista, nós todos sonhamos com uma sociedade, com um espaço urbano, com cidades e sustentáveis, organizadas, desenvolvidas, socialmente justas, com lotes, habitações dignas para todas as camadas da população, grandes redes de infraestruturas, com redes de transporte público que funcionem. Por que isso? Porque isso vai diminuir os custos de deslocamento dentro das cidades, vai melhorar as condições de vida dessas pessoas. No entanto, é assim, nós temos estado a fazer exatamente o contrário. A nossa preocupação tem sido mais em resolver os problemas que vão surgindo. E uma frasezita só para terminar, que é assim, se vivemos numa cidade planeada, nós estamos a viver sempre a um passo à frente do nosso tempo. Assim foi a nossa conversa com o nosso arquiteto e urbanista. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem bem, até o próximo Pod FH.